Oi, gente, tudo bem? Graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui hoje, muito grata, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. É um prazer estar conhecendo cada um de vocês. Hoje eu tenho uma palavra, pediram para mim falar sobre o meu testemunho, enfim, um pouco do meu trabalho, que na verdade é mais chamado do que trabalho. E eu vou fazer isso hoje. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Efésios. Não sei aí quem trouxe Bíblia, se vocês tiverem trazido no livro de Efésios. No capítulo 1, no versículo 4. Gente, eu hoje passei um mico lascado, porque o curso estava combinado para começar às 7, né? Só que eu achei que era 7h30. E aí estava bem bonita e plena, a Letícia se arrumando em casa às 7 horas, né? Secando o cabelo e tal. Aí minha amiga olha pra minha cara e fala: amiga, você sabia que o culto começa às 7, né? Aí eu, meu Deus. Sorte que começou hoje mais tarde. Mas, sério, gente, mil desculpas pelo meu atraso. Alguém aí achou? Quem achou aí diz amém. Não sei se vocês procuraram. Porque Deus nos escolhe nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Eu nasci num lar cristão. Eu sempre fui criada indo para a igreja todo domingo, terça, quinta. Sempre eu tenho alguns avós, uma parte da minha família já era até tipo pastores e pastoras, enfim. E os meus avós por parte de mãe também eram cristãos. E eu cresci nesse mundo de sempre indo para a igreja, só que a salvação é individual, né? A gente não pode viver pela experiência dos outros, pelo que as pessoas dizem sobre Jesus. E por muito tempo eu vivi a minha vida assim. E confesso para vocês que eu tinha uma visão completamente distorcida de quem era Jesus e qual tinha sido o propósito dele, enfim. Eu não sabia, né? Eu sabia só por algumas experiências que as pessoas me contavam. Eu olhava para Deus e eu achava que era algo muito distante, que era completamente, fora da minha realidade, era distante e não era, essencial para viver. Eu pensava isso, porque eu não conhecia Jesus de fato, eu não sabia quem era Deus, sabe? E aos poucos eu fui sentindo uma falta, um vazio, que eu acredito que todo mundo que vive sem Jesus sente isso, e eu comecei a sentir. Eu tive uma infância muito simples, eu nasci num lar humilde, e aos poucos, eu fui tendo um pouco mais de contato com a internet. Mas foi bem aos poucos. Eu lembro que quando lançou os celulares, toque na tela, demorou para chegar lá em casa, mas chegou. E eu comecei a assistir blogueira no YouTube, vídeos bobinhos. E comecei a olhar para aquilo e falei: meu Deus, eu quero isso, eu quero fazer isso. Só que eu olhava para as minhas circunstâncias e eu falava: não dá, isso eu era bem pequenininha. Eu olhava e falava: não, acho que isso não vai dar para mim, porque, cara, não tem como, eu não tenho uma câmera, eu não sei editar vídeo, eu sou criança, aqui em casa não é um lugar muito bonito para eu ficar gravando, eu não sei o que eu vou fazer. E eu até tentei começar a gravar alguns vídeos. Eu lembro que meu pai tinha me dado um tablet. Inclusive a marca do tablet acho que era Gênesis, não sei, que eu sempre ficava pensando: nossa, é o primeiro livro da Bíblia. E aí eu tinha esse tablet, acho que ele me deu de aniversário, e ele tinha uma câmera. Gente, a câmera que travava horrores, era uma foto de segundo em segundo, não era nem vídeo. E eu gravei um vídeo nesse tablet, na verdade uma sequência de vídeos, fazendo pulseirinha de elástico. Não sei se vocês pegaram essa fase, mas eu gravei uns videozinhos e postei no YouTube. Só que eu não sabia mexer no YouTube. E eu postei e deixei em modo privado, achando que estava público para todo mundo ver. Só que não estava. E aí eu lembro que eu fiquei muito triste porque ficou com 0 visualizações. E eu olhei e falei: nossa, acho que isso não é para mim. E eu desisti completamente, esqueci essa ideia da minha cabeça, apaguei e nunca mais.
tinha, o quê? Uns 10 anos, não sei. Ou 9, 10 anos. E aí eu fui crescendo. Eu sempre fui muito bobinha. Era meio ingênua, assim, meio inocente. Eu ia muito pelo que as pessoas diziam. E, esqueci de falar, eu era modelo. Eu fui modelo, né? Desde os 5 anos. E eu fiquei esse período fazendo bastante trabalhos, enfim. E aí eu fui crescendo e comecei a conversar mais com, tipo, a galera da escola, assim. Comecei a ser mais influenciável. E eu lembro que eu comecei a criar muitas inseguranças comigo. Porque as pessoas falavam pra mim, ai, nossa, você é muito magra, né? Porque eu era, gente, um palitinho. Eu era bem branquinha, sempre fui loira, enfim. E todo mundo falava que eu era muito magricelinha e que eu era feia, que eu não sabia me arrumar, eu não usava um pingo de maquiagem, nem secar meu cabelo, eu secava. E aí eu comecei a criar muitas inseguranças dentro de mim. E isso foi crescendo. E aos poucos eu olhei pra mim mesma e eu falei, cara, eu sou muito insegura comigo. Eu não me achava bonita, eu me achava zero bonita, mesmo sendo modelo desde pequenininha. E eu não sei porquê, mas eu mudei de colégio, enfim. E aí eu não sei porquê, eu sentia que eu ia mudar algumas coisas na minha vida, eu sentia isso. E quando eu mudei de colégio, eu fui exposta a outro mundo completamente diferente. E nisso eu fui exposta, tipo, às coisas de mais adolescentes, sabe? Assim, adolescentes. Isso eu mudei de colégio, acho que no 8º ano, eu ainda era bem criancinha. Mas eu fui exposta assim, e a galera, eu lembro que eles eram muito mais evoluídos que eu. E eu cheguei lá, eu ficava olhando, gente, eu sou uma criança, eu não sei nada do que eles estão falando. E como eu entrei numa escola nova, que eu não conhecia ninguém, eu comecei a ser bem, tipo, vou fazer o que a galera faz pra me enturmar. E aí eu comecei, tipo, a conversar com as pessoas. E aí eu vi que os papos eram muito diferentes do que eu tinha sido acostumada e criada. A galera falava muito palavrão. E eu, tipo, ficava meio, tipo, eles são crianças, eles estão falando palavrão. Mas aí eu comecei a fazer tudo que a galera fazia só pra me enturmar. E aí eu comecei a ficar fazendo graça, assim, sabe? Começar a falar palavrão, comecei a ficar com os meninos na escola, tudo mais. Isso no 8º ano, gente, eu era bem criança. Isso só para me enturmar, porque eu não tinha amigos. E aí eu lembro que eu não usava maquiagem, eu ia com o cabelo normal, assim, não sabia arrumar. E aí eu comecei a querer me arrumar para que as pessoas me aceitassem mais, sabe? Já que eu não me achava bonita, então as pessoas iam achar, entendeu? Daí elas iam falar que eu era bonita e isso era melhor do que eu continuar me sentindo feia e as pessoas falando que eu era esquisita. E aí eu comecei a mudar e a minha mãe começou a perceber isso em casa. Tipo, ela começou a falar, nossa, Lê, você tá diferente. Ela começou a ficar mais preocupada. E eu lembro que conforme eu fui crescendo nesse colégio, eu fui me acostumando muito mais com vários pecados. Eu lembro que quando eu tava no 9º ano, a galera falava muito de beber. Ai, não, porque não sei o que, a gente bebe, a gente fuma ali, a gente faz isso. E isso pra mim, como eu nasci num lar cristão, isso me escandalizava um pouco no começo, sabe? Eu começava a ficar tipo, nossa gente, eles são crianças e eles ficam fazendo isso. Só que isso não é a realidade de todo mundo, né? Nem todo mundo foi criado num lar cristão, não cresceu com princípios, enfim. Mas aos poucos eu comecei a me acostumar com aquilo. A ideia se tornou familiar pra mim, sabe? E eu não cheguei a beber, graças a Deus, nem a me envolver com nada assim. Mas eu me familiarizava com a ideia, né? E aí acabou que em 2019, nessa vida maluca que eu tava tendo, eu acabei sofrendo um abuso. E isso mexeu muito comigo. Mas assim, muito mesmo. Eu fiquei um mês assim, sem conseguir olhar pra cara da minha mãe. Porque eu sentia muito vergonha. Eu olhava pra mim e eu falava, cara, eu fui a culpada disso ter acontecido. Aconteceu por minha culpa, eu poderia ter evitado isso. Só que não. Eu demorei muito tempo para entender que o que tinha acontecido de fato era um abuso. E isso, graças a Deus, está 100% curado em mim. E é por isso que hoje eu consigo abrir para as pessoas. Porque eu acredito que as minhas feridas hoje são cicatrizes
e que dela saem cura para ministrar sobre a vida de pessoas. E quando isso aconteceu, eu lembro que mexia muito comigo. Eu fiquei mais de um mês indo dormir chorando todo dia. Eu ia dormir, eu tava chorando, porque eu olhava para mim e falava, cara, e agora? Eu já sabia que a minha mãe tava meio assim comigo, porque ela falava que eu tava diferente. E eu não tava mais sendo a filhinha dela, eu não tava mais sendo quem eu era de verdade. E eu me culpava muito. Eu olhava pra mim, eu me sentia suja, eu me sentia uma pecadora, eu me sentia nojenta, tinha vergonha. Isso aconteceu em 2018. E foi mais ou menos no final do ano. E aí, eu tenho uma amiga, que é minha melhor amiga, acho que uns 13 anos, inclusive ela tá aqui hoje, a Ana. E ela começou a ter um encontro com Jesus de verdade. Ela também cresceu na igreja, pais cristãos, enfim. E ela teve um encontro com Jesus. E como ela era minha amiga, era diferente ela tá falando, sei lá, meus pais estarem falando, um pastor. E aí, no começo de 2019, ela me chamou para ir num congresso que estava tendo no Bola de Neve. Foi o Power Love, que tava o Todd White, enfim, tava uma galera bem legal. E aí eu não fui nos primeiros dias. E aí teve um dia que os pais dela falaram com a minha mãe para me levar nesse culto que ia ser legal. Aí eu animei de ir, fui. E nesse dia eu fui quebrantada, tipo, eu era a pessoa que eu ficava tipo, ai que saco, eu tenho que ir pra igreja, ai que saco. Eu achava que Deus era, sei lá, uma espécie de ditador, que ele dizia que não pode, só pra, sei lá, pra gente não viver a vida. E nesse dia eu pude experimentar, eu experimentei do que era o poder do Espírito Santo. Esse dia eu fui batizada no Espírito Santo, eu comecei a falar em línguas, eu caí, comecei a chorar. E eu achava que, cara, e agora? Tipo, como assim? Isso foi do nada, mas não tinha sido do nada. Tinha uma pessoa que estava orando por mim há muito tempo atrás, que era minha mãe. Ela estava orando para que Deus me tocasse, para que eu tivesse um encontro de verdade com Ele. E graças a Deus isso aconteceu. E nesse congresso, eu iniciei a minha vida cristã. Tiveram algumas pessoas que vieram ministrar sobre a minha vida, que vieram entregar profecias, dizendo que Deus ia me usar muito nas mídias sociais. Só que eu ouvia isso e eu ficava tipo, tá bom, né? Eu não tenho uma câmera boa, eu nunca li a Bíblia, como que Deus vai me usar? Tipo, num negócio que, sabe, eu não sei fazer. Só que Deus, Ele não trabalha nas nossas circunstâncias, Ele não trabalha no nosso plano. E aos poucos eu fui me interessando mais por saber quem Ele era, já que eu já tinha visto que Ele era diferente do que eu pensava. E aí eu comecei a ler a Bíblia, e eu fiz um propósito de ler a Bíblia em 42 dias. E eu li a Bíblia em 42 dias. E nisso eu digo que eu tive uma imersão, assim, sabe? Foi algo que, uau, tipo, esse é o Deus que eu sirvo. É esse cara. É esse o cara que o pastor fala no culto. É esse o cara que as pessoas vão para a igreja todo domingo servir. É ele. E eu conheci. E eu comecei a assistir um monte de pregação no YouTube. Eu assistia muito o pastor André Fernandes. E eu acredito que foi por causa das ministrações dele que eu comecei a enxergar um Jesus simples, que não era distante. Um Jesus que estava aqui, na nossa atmosfera. Ele está aqui. Eu creio que Ele está aqui hoje. E isso eu tive essa imersão e eu comecei a absorver tanto conteúdo, eu comecei a saber tanta coisa, Deus estava me entregando tanta coisa, que eu comecei a precisar entregar isso. Eu não podia guardar só para mim, seria egoísmo se eu ficasse com isso só para mim. E aí tudo começou. Eu fiz, uma festa de 15 anos, enfim, e aí eu pedi para a galera me dar presente em dinheiro. E aí eu peguei esse dinheiro e comprei um celular, comprei um iPhone, porque eu queria um iPhone para postar meus vídeos. E aí eu comecei a gravar uns stories de um
quadro que Jesus me deu, que foi o Quarto com Jesus, que toda quarta-feira eu ia pro meu quarto e eu entregava as palavras que eu tinha lido e que Deus tinha falado comigo. Só que eu tinha um problema, que eu era muito gaga. Eu não conseguia formular uma frase assim sem dar uma gagueada ou esquecer o que eu estava falando. Péssimo. E aí eu ficava gravando, eu ficava acho que mais de 1h30 para gravar, tipo, alguns stories. Era muito difícil, mas eu gravava. E isso eu não tinha seguidor, eu tinha acho que 2.000 no máximo, assim. Não é muito seguidor, mas tinha pessoas que me assistiam. E aí eu falei, cara, e eu ficava muito feliz, porque eu não fazia aquilo por número, eu não fazia para crescer na internet. Eu fazia porque... Obrigada. Eu fazia porque eu sabia que alguém ia ser alcançado por aquilo. Eu queria expor aquilo que eu tinha vivido, sabe? E comecei a postar, e a galera começou a gostar. Eu falei, cara, aqui é um bom lugar pra eu começar. E aí... Peraí, gente, só um minutinho, tá? Dá um glória a Deus aí, por favor, pra beber minha água. Obrigada. Aí eu lembro que eu comecei no TikTok. Porque assim, eu tinha muito preconceito com o TikTok, gente. Eu achava que era um aplicativo besta, que o povo só ficava dançando. Aí eu baixei, assisti tipo uns 5 vídeos. Aí eu falei, nhé. Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou postar um vídeo aqui. E postei, gente, um vídeo besta. Um vídeo assim super, sabe? Super nada a ver. Sem propósito nenhum. E acabou que o vídeo deu uma mini viralizada, assim, sabe? Pegou bastante view. E aí eu falei, quer saber? Eu vou postar outro. Aí eu postei, acho que eu postei uns 3 vídeos assim, meio aleatório. E aí eu comecei a ganhar 1.000 seguidores por dia. E eu falei, quê? Como assim? Só um minuto, gente, de novo. Eu fiquei tipo, gente, como assim? Por que os vídeos estão viralizando? E aí começou, daí eu falei, quer saber? Já que eu tô produzindo conteúdo pra lá, por que eu não posto uns vídeos, sei lá, evangelizando? Falando de Jesus. Começou a aparecer na minha For You, que é no feed, assim, alguns vídeos de cristãos. Daí eu comecei a falar, cara, tem crente aqui também. E aí eu comecei a produzir uns conteúdos lá e começou a dar certo. Comecei a ganhar 1.000 seguidores por dia, depois 2.000, 3.000, 4.000. Cheguei até a ganhar 5.000 seguidores em um dia. E eu olhava para aquilo e eu não entendia. E aquela palavra que tinha sido liberada sobre a minha vida estava assim, num lugar muito escondido do meu cérebro. Eu não lembrava. Tipo, eu tinha esquecido que Deus já tinha me falado que aquilo ia acontecer. E aí eu fiquei, cara, real, tá dando certo. E aí eu lembrei de que um dia eu já tinha sonhado com isso. Um dia aquele tinha sido o meu sonho. E aí a minha mãe um dia chegou pra mim e falou assim, ai, você lembra que tinham falado que isso ia acontecer? Aí eu falei, ué, como assim? Aí ela falou, lembra que no Bola de Neve falaram que Deus ia te usar nas mídias sociais, enfim? E eu fiquei, cara, é verdade, tipo, aconteceu, sabe? Deus liberou uma palavra, Ele falou que iria acontecer e realmente aconteceu. E isso foi surreal pra mim quando eu tive esse choque, sabe? Tipo, não tinha sido pelo meu mérito que aquilo tinha acontecido. Foi por Deus, entendeu? Deus fez aquilo. Não fui eu, não foi a Letícia. E aos poucos eu fui crescendo. E em maio de 2020, o Guilherme Batista entrou em contato comigo. Não sei se vocês conhecem, é um evangelista, enfim. Ele faz bastante trabalhos missionários e tal. Ele entrou em contato comigo, falando que ele ia fazer um retiro de TikTokers cristãos. Mas assim, não era um retiro normal. Ele ia fazer um reality show. E eu fiquei tipo assim, que um reality show de crente que ainda por cima é TikToker. Fiquei bem assim, sabe? Mas falei, vou entrar. E quando eu entrei nesse grupo, eu acabei ganhando uma família, que é a galera do TikTok cristão, enfim. E isso foi surreal, assim, pra mim, sabe? Eu comecei a ter amigos que, tipo, entendiam o meu mundo, tipo, eles eram ali do meu mundo. E a gente trocava experiências, a gente se ajudava. E aos poucos a gente foi se tornando muito, muito próximo. Só que, conforme eu fui crescendo na internet,
algumas pessoas foram saindo da minha vida. E assim, todo mundo realmente saiu. Todo mundo mesmo, tipo meus amigos da escola. Todo mundo, gente, todo mundo. E eu comecei a ficar muito mal com isso. Porque eu falava, porque todos esses meus amigos, eles não moram aqui em Curitiba. E eu falava, cara, eu tô sozinha. Tipo, se eu fosse fazer uma festa de aniversário, ninguém ia ir hoje. Porque, sabe, não tem ninguém aqui. E eu comecei a ficar muito preocupada, porque eu tava sozinha. E isso acabou desencadeando alguns quadros depressivos. Eu passei por essa doença horrível, que é a doença do século, infelizmente, que é a depressão. E eu me perguntava, cara, por quê? Eu não entendia o que Deus tinha feito. Mas graças a Deus eu venci. E hoje eu entendo que, cara, Jesus é o suficiente. E Ele nunca, a glória da segunda casa sempre será maior do que a da primeira. Ele nunca vai tirar alguma coisa para não colocar algo muito melhor no lugar. Ele nunca vai fazer isso. E isso aconteceu e eu fiquei, cara, como assim? Como assim, Deus? Como? Eu comecei a olhar para mim e eu falei, cara, eu sou muito miserável. Eu não mereço isso. Eu não mereço o que Deus está fazendo na minha vida. Eu bati 100 mil seguidores, bati 150. E eu comecei a falar, gente, eu não mereço. Por que Deus está fazendo isso? Eu olhava para mim e eu me achava tão pecadora. Eu falava, eu não mereço. E aí em outubro aconteceu o retiro. E foi surreal. Eu fui muito quebrantada. E Deus, Ele me entregou muitas coisas nesse retiro. Fora o lance que eu disse, né, que eu ganhei uma família. Ele me entregou muitas palavras proféticas. E eu comecei a me sentir diferente, sabe? Tem um versículo que marcou a minha vida, assim, que é o já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E isso se tornou, assim, um versículo base da minha vida. Quando Deus me chama para fazer algo e eu falo, ai não, eu não sou capaz de fazer, eu não posso fazer isso, eu penso, não, mas já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então já não sou mais eu quem faço, mas é Cristo que faz por mim. E eu queria muito que você entendesse isso hoje. Que quando Deus te chamar para fazer algo, mesmo que você não se ache capacitado, Ele quem vai fazer. Você não precisa se preocupar com as suas circunstâncias, porque é Ele que faz. Hoje eu estava lendo a Bíblia e teve um versículo que eu tinha anotado no rodapé aqui de uma página, que eu lembrei assim, eu falei, cara, preciso ler isso pra galera, quando eu estiver falando, né, o meu testemunho. Que é Jeremias 1. Não sei se vocês quiserem abrir, podem abrir, senão eu vou ler aqui. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Eu o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. E no versículo 8 diz, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Ou seja, cara, não importa se você não sabe falar. Deus não vai te escolher pelas suas capacidades. Deus não te ama pelo que você faz. Não é sobre isso. Mas é Ele quem vai te capacitar. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. E eu vivo por essa palavra. Todas as vezes que Deus me chama para sair da minha área de conforto e eu fico meio receosa, eu falo, não, cara, Ele não vai me dar algo que eu não sou capaz de suportar. E eu quero que você entenda essa palavra hoje. Que você entenda que todas as vezes que Deus te chamar para algo, Ele não vai só te chamar para você se virar a fazer sozinho, mas Ele vai estar com você em todos os momentos, em todos os processos. E tem um versículo, se eu não me engano, acho que é Isaías. Não sei, é uma passagem que fala sobre o oleiro, certo? Que ele está lá fazendo um vaso e nos versículos fala que são muitos processos. Ele molda o vaso, aí se saiu alguma coisinha torta, ele vai lá e quebra, ele joga no forno.
E todos esses são os processos. E eu quero que você entenda que a gente vai passar por esses processos, e esses processos talvez possam até doer na gente. Jesus não disse que seria fácil. E muitas vezes, né, acaba doendo. Só que os processos, eles não são fáceis, mas eles podem ser leves, porque Jesus já levou a nossa cruz. A gente não pode viver carregando uma cruz que não é nossa. A gente não pode viver carregando pecados, inseguranças que não pertencem a gente. Sabe, às vezes eu olhava pra mim e eu me sentia que, sei lá, eu era um peixinho fora d'água. E eu falava, cara, por que isso acontece? É porque a gente não é daqui. A gente não é daqui. A gente não foi criado para suportar as dores desse mundo. A gente foi criado para ser filho de Deus, para ter intimidade com Deus. É para isso que a gente foi criado. Então, cara, tem muita gente que fala assim, se aceite do jeito que você é. Eu não concordo com isso. A gente não deve se conformar com quem a gente é. Romanos 12:2 diz pra gente não se conformar com as coisas desse mundo, mas pra gente ser transformado pela renovação da mente. Então, que todo dia a gente possa ser transformado. Que todo dia a gente possa mudar coisas na gente, a gente possa abandonar os pecados, abandonar as dores, sarar as feridas que ficam abertas. E assim, cada dia mais ser um com Cristo. Para que essa seja a nossa esperança. Cara, a nossa esperança é o dia que Jesus for voltar e a gente se tornar um com Ele, de fato. E eu queria muito que conseguir expressar o que Jesus fez na minha vida, tipo, de verdade, assim. Mas é tão surreal, é tão sobrenatural o que Ele fez, que não tem como eu expressar isso em palavras, sabe? Não tem como. Eu conheci Ele de fato, eu fui curada emocionalmente. E lembra que eu falei pra vocês que eu tive uma infância super humilde, assim? Que eu fui criada numa casa simples, enfim. E aí esses dias eu comecei no YouTube. Esses dias eu comecei a gravar vídeo pro YouTube. E aí eu fui mexendo no meu canal, enfim. E aí eu percebi que tinham os vídeos que eu tinha gravado de quando eu era pequena. E aí assim, a primeira coisa que eu vi foi, meu Deus, que vergonha alheia. Já começou por aí. Mas aí eu comecei a ver os vídeos e Jesus começou a falar muito comigo. E eu me emociono muito para falar disso, porque é surreal. Antes da minha casa, a cozinha, o chão era aquele vermelhão assim, sabe? Eu não sei se vocês sabem como é que é, mas a cozinha era assim, por muito tempo foi, depois que meu pai foi colocando, enfim, a cerâmica e tal. E o teto da nossa casa, ele era de madeira. E aí, como é madeira, muitas vezes tinha cupim que entrava lá e acabava comendo. E aí, para tapar os buraquinhos dos cupins, eu lembro que a gente pegava esmalte e passava no teto. E eu lembro que quando eu ia dormir, eu olhava assim para cima e o teto estava cheio de... Não cheio, mas tipo, em alguns lugares tinha esmalte com glitter, porque eu queria que tivesse glitter no meu quarto. E aí eu lembro que quando eu assisti aqueles vídeos, eu lembrei de tudo aquilo. Eu lembrei de onde Deus tinha me tirado, que Deus tinha feito através de mim. Aquela menina completamente insegura. Aquela menina que tinha sido muito ferida, muito. Hoje estava lá. Hoje eu tô aqui. Sabe, hoje eu olho para mim. Hoje eu olho para mim e eu sei que a coisa mais preciosa em mim, a melhor coisa que existe em mim, não é por minha causa, não é o que eu conquistei, o que eu possuo fisicamente, mas é o que Cristo fez em mim. É a cura que Ele me entregou, é a certeza da salvação, é o relacionamento com Ele. É a única coisa que vale a pena em toda a minha vida. E eu vi aquele vídeo, aquela menina tentando fazer algo diferente, algo que sair da zona de conforto dela e falhando miseravelmente. Porque todas as vezes que a gente tentar fazer algo sem Jesus, a gente sempre vai falhar. A gente sempre vai falhar.
gente nunca vai conseguir. E lembra que eu disse para vocês que Deus, Ele não trabalha nas nossas circunstâncias? Ele realmente não trabalha nas nossas circunstâncias. Eu, depois de assistir os vídeos do YouTube, eu fui pro meu quarto. Eu assisti com a minha mãe e com meu pai os vídeos. E aí eu fui pro meu quarto. E eu comecei a chorar muito, 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 muito. Porque eu olhei pro meu teto. E o meu teto hoje, tipo, a casa não é mais de madeira. Não é hoje. Hoje eu tenho LED no teto do meu quarto. Não é mais esmalte com glitter. Hoje eu tenho LED no meu quarto. Eu olhei pro meu chão e hoje meu chão não é mais aquele vermelho. Hoje o chão é de porcelanato. E eu lembro que quando eu era menorzinha eu queria muito comprar um tênis da Keds. Eu queria muito, porque eu achava muito bonito. Só que era caro, tipo, era R$200. Eu queria. E aí eu olhei pro lado e eu vi o tanto de tênis de marca que eu tinha. E eu comecei a chorar. E os meus pais nem viram isso. Porque, cara, aquele era um momento tão singular que eu caí na real de onde Deus me tirou e onde Ele me colocou hoje. Cara, a menina que não sabia falar hoje, graças a Ele, pode estar aqui falando para vocês. A menina que tinha sido abusada, que chorava toda noite, hoje pode ministrar sobre isso, hoje pode orar para que pessoas sejam curadas por causa de Jesus, por causa dele. E, cara, eu não sei qual é a tua história, eu não sei quais são as suas circunstâncias hoje, eu não sei quais são as feridas que a vida acabou deixando em você, mas eu quero te dizer que a graça é muito maior do que tudo isso. Jesus é muito maior do que tudo isso. Muito maior. E às vezes a gente fica preocupado com as coisas, a gente se deixa dominar, sabe? Tem muita gente que ainda não sabe o chamado, que olha pra si e fala: cara, eu não sei pra que eu fui criado. Tem algumas pessoas até que dizem que elas foram um erro, elas nasceram por engano, porque os pais não estavam planejando engravidar, enfim. Sei lá, foi um dia, um acontecido que aí vim e eu nasci. Os meus pais não me queriam. Mas eu quero te dizer que nada na terra acontece sem a permissão de Deus. Então, se hoje você está aqui, não é por acaso. Se você nasceu, não é por acaso. Deus tem um propósito com você. Ele te planejou antes do ventre da sua mãe. Ele tem um propósito, um plano com você. E mesmo que você ainda não saiba, ore para que Ele te revele isso. Muitas vezes Ele vai falar e você pode fazer como eu, que acabei esquecendo. Mas no tempo certo, Ele vai fazer. Ele vai fazer, e o nosso único papel em tudo isso é apenas ter mais intimidade com Ele, conhecer Ele. Tem uma passagem na Bíblia que o dia que eu li e entendi isso, a minha cabeça explodiu. Que é uma passagem que fala que Jesus está conversando com seus discípulos. Eu já falei isso algumas vezes para os meus amigos, enfim. Jesus está conversando com seus discípulos, daí os discípulos perguntam assim: Jesus pergunta para os discípulos isso. Ele pergunta: o que a galera aí está falando de mim? Tipo, quem que as pessoas pensam que eu sou? Aí os discípulos falam: uns estão falando que você é João Batista, outros estão falando que você é Elias, algum dos profetas. E aí Jesus pergunta: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro chega para Jesus e fala: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E é muito interessante o que Jesus fala para Pedro. Jesus fala assim para Pedro: muito bem, você respondeu corretamente. E isso foi porque o Pai te revelou. Então agora eu vou te falar quem você é. E aí Jesus chega para Pedro e fala: tu é Pedro, a pedra na qual eu erguerei a minha igreja. E daí ele começa a falar sobre o ministério de Pedro, enfim. E aí Deus ministrou no meu coração que, cara, se a gente quiser saber quem nós somos, a gente primeiro precisa saber quem Jesus é. Porque quando a gente sabe quem Ele é, Ele mostra pra gente quem nós somos. E é sobre isso, cara.
É literalmente sobre isso. Como eu disse, a gente nunca vai conseguir fazer as coisas sozinhos, por conta própria. E se o louvor quiser subir comigo, eu já estou finalizando. E eu queria agora que você fechasse seus olhos. Eu queria orar por você. Como eu disse, eu não sei o que você tem passado, eu não sei a tua história, mas eu acredito que Jesus é o suficiente para tapar todos os buraquinhos que possam existir. E se você tem alguma coisa que te feriu muito no teu passado, algum pecado que você não consegue soltar, que você não consegue se libertar disso, ou qualquer coisa que você esteja se sentindo aflito, talvez você tenha uma depressão, ou talvez você tenha muitas crises de ansiedade, eu quero muito orar por você, porque o nosso Jesus, nosso Deus, Ele é o médico dos médicos, então Ele pode curar todas as coisas, todas as feridas, tudo. E se vocês quiserem, vocês podem vir aqui à frente, como vocês preferirem, quem precisar, né, desse momento pra gente orar. Então vamos lá. Se vocês quiserem vir à frente, qualquer um de vocês que talvez queira ser renovado no espírito, qualquer pessoa que tem algo no seu coração que sabe que precisa ser tratado, talvez você ainda não saiba teu chamado. Se você quiser vir aqui à frente, você é totalmente livre para isso, totalmente livre. Quero orar por vocês, por favor, fechem seus olhos. Senhor meu Pai, muito obrigada por cada um que está aqui hoje. Muito obrigada, Pai, pela Tua graça, pelo Teu sacrifício. Eu Te agradeço, Pai, porque o Senhor sonha conosco desde o ventre da nossa mãe. Obrigada por ter um propósito com cada um de nós aqui. Eu quero, Pai, que hoje o Senhor revele, Pai, o Seu propósito sobre a vida dessas pessoas. Eu quero, Pai, que o Senhor venha com providência, Pai, nas áreas que elas precisam. Eu oro, Pai, para que todas as feridas delas, Pai, todos os pecados, que tudo isso, Pai, seja sarado. Eu oro, Pai, repreendendo todo espírito de depressão, Pai, toda ansiedade, toda insegurança, Pai, toda pessoa que tem autoestima baixa, Pai, eu oro para que o Senhor venha mostrar como o Senhor as vê. Eu oro para que o Senhor venha trazer uma renovação de espírito aqui hoje. Eu oro, Pai, porque eu sei que o Senhor é fiel e justo para fazer. Eu oro, Pai, que o Senhor venha trazer um renovo, Pai, que essas pessoas, elas Te conheçam, não pelo que eu estou falando, ou porque qualquer um dos pregadores e pessoas possa estar falando para elas, mas pelas experiências delas. Eu oro para que elas Te conheçam por quem Tu és e pelas suas experiências. O louvor vai cantar uma música e você pode ficar à vontade para adorar, fazer o que você quiser. Se você precisar de oração, eu vou estar orando aqui na frente com vocês, tá bom? Em nome de Jesus, Pai, nós oramos.